Olá, olá, tudo bem a todas e todos? Eu sou Janaína Maldoné e hoje nós vamos começar uma série de encontros com pessoas, com profissionais de instituições de educação infantil que têm como foco o direito dos bebês e das crianças brasileiras, né? São escolas públicas, instituições de educação infantil públicas, que têm experiências potentes e que é importante que sejam visibilizadas, conhecidas, né? Para que a gente possa ir construindo nesse país, de fato, instituições que respeitem esses direitos, né? Então, hoje nós vamos ter a presença da Juliana Diamante, que é mestre em psicologia pela PUC de São Paulo, doutoranda em educação pela Universidade de São Paulo, professora de educação básica, técnica e tecnologia pela Universidade Federal de São Paulo e coordenadora do Núcleo de Educação Infantil da Paulistinha, Unifesp, em São Paulo. Então vai ser um prazer ter a Juliana aqui com a gente, que ela possa nos contar um pouco, né, dessa história da Paulistinha, contar um pouco da sua trajetória e da história dessa instituição que é e que tem sido uma referência nessas experiências. Eu preciso que você coloque o request para mim, para você participar, para eu poder te incluir aqui no nosso bate-papo. A Ana está entrando. Ao longo da nossa conversa, vocês podem fazer perguntas que eu vou repassando para a Juliana, vou também comentando. Enfim, a ideia é a gente criar essa... Oi, Ju! Oi, Tudo tudo bem? bem? Tudo bem, eu estava me entendendo aqui. Bacana, mas que bom, Ju, que bom tê-la aqui com a gente. É um super prazer. Eu estava falando para o pessoal que a gente vai começar agora uma série de bate-papos com pessoas de diferentes instituições, né? Uhum. Que têm experiências interessantes, potentes em defesa dos bebês e das crianças nas instituições de educação infantil, porque é importante dar visibilidade a essas experiências, a esses coletivos, né? Enfim, porque a gente tem uma potência muito grande das instituições de educação pública e é importante a gente visibilizá-las, né? Tá Então, bom, mas que então vamos bom, lá. estou muito Tá feliz. bom. Queria que Vou falar que eu fui fala. eu fiquei, eu fico morrendo de vergonha, na verdade, viu, gente? E eu resisti às lives até hoje, mas eu não podia, na verdade, recusar um convite da Jana, que sempre foi muito minha parceira e com qual eu aprendi muito e para quem eu devo muito. Então foi um convite irrecusável. E eu bom, e a Ju hoje que inaugura a nossa conversa. Pois é. A ideia, Ju, então, é você contar um pouquinho, né, da sua trajetória, como é que você chega ao NEI Paulistinha, ao Núcleo de Educação Infantil. Conta um pouquinho de você, assim, como é que começa seu encantamento com a educação infantil, né? Conta um pouquinho pra mim. Ixi, lá em 1900 e bolinha, né? Na verdade, então, boa noite, gente. Boa noite a todas, boa noite a todos que estão presentes. Eu queria, então, começar agradecendo a Jana pelo convite, pela honra de estrear esse movimento, né? Então, eu fiquei muito feliz com o convite, apesar de muito tensa. Enfim, a minha história eu vou contar muito rapidinho, porque eu acho que tem coisas mais bacanas para a gente falar, acho que da escola, né? Eu entro na educação infantil ainda fazendo pedagogia, há lá muitos anos atrás, muitos mesmo, como ADI na Prefeitura de Guarulhos.
E de lá para cá, minha atuação sempre foi na rede pública. Então, eu começo em Guarulhos, depois eu vou para o estado e depois eu vou para a Prefeitura de São Paulo, a quem eu devo muito, né? Então, é uma rede na qual eu serei sempre muito grata, porque foi lá, eu acho que eu tive as experiências mais importantes, mais significativas e conheci pessoas incríveis que acho que até hoje são muito importantes na minha trajetória, né? A Jana, em especial, eu conheci também, porque concomitante a esse trabalho, eu trabalhava na formação de professores na faculdade privada, que foi onde a gente se conheceu, né? A gente dividia as disciplinas de educação infantil, né, Jana? E as alunas nos confundiam, então elas falavam assim, eu não sei quem falou, se foi a Janaína ou se foi a Juliana. E aí, nossa, quem que é a Janaína, né? E aí nós nos conhecemos, acho que nessa, né, nessa oportunidade, viramos grandes parceiras, né? Junto com a Cidinha, enfim, com tantas pessoas que foram verdadeiros presentes, né? Em 2015, eu estava na Prefeitura de São Paulo como professora. Eu sempre fui professora na Prefeitura de São Paulo, embora tenha ocupado funções de coordenadora pedagógica e tenha trabalhado na antiga DOT, na gestão do Haddad, e que também foi uma grande escola para mim. Mas eu tinha acabado de ter a Marina e eu tinha voltado então para a sala de aula por uma opção, quando a Unifesp abre o concurso para professora EBTT para trabalhar na educação infantil. Então, eu prestei o concurso e acessei em 2016, ingressei em 2016, junto com 7 outras companheiras no Ney Paulistinha, né? E aí começa na verdade, eu acho que as nossas histórias se cruzam, né? Porque acho que quando a gente vai falar sempre de uma instituição, isso para mim é muito caro, assim. Quando a Jana me fez o convite, antes de aceitar, eu perguntei para o grupo com o qual eu trabalho hoje se eu tinha, na verdade, autorização para vir falar dessa história, né? Porque embora eu fale de um ponto de vista, acho que falar de uma instituição é sempre falar de muitas histórias, né? E histórias de pessoas que já estavam lá há muitos anos, porque o Ney Paulistinha, ele não nasce como Ney Paulistinha dentro da universidade, ele nasce como uma creche de atendimento às mães trabalhadoras há 50 anos atrás, na faculdade de enfermagem, né? Então, o Ney, o ano que vem, faz 50 anos. Nasce, portanto, há 50 anos na escola de enfermagem da Unifesp, como um espaço de atendimento das mulheres, uma luta de reivindicação das mulheres, né? Como, na verdade, é a história da educação infantil. Então, só em 2015... de lá para cá, acho que ele cresceu muito, então nasce como esse espaço para atendimento dos filhos das trabalhadoras, e ele se amplia, né? A escola paulistinha se amplia, passa a atender também crianças do ensino fundamental, então até o 5º, hoje continua atendendo até o 5º ano, período complementar. Só que em 2015, ela é uma escola que é reconhecida como uma unidade universitária de educação infantil. Então, com esse reconhecimento, também vem uma série de exigências e uma série de conquistas, né? Uma delas foi a vaga para o concurso, usar as vagas para concurso público. Outra foi a aprovação de um regimento pelo Conselho Universitário que regulamentava a Paulistinha, abrindo as vagas, que até então eram exclusivas para filhos de funcionários, para a comunidade. É reconhecida também, quando abre, na verdade, esse concurso, é também uma forma de reconhecimento desse espaço
não só como um espaço de atendimento às crianças, mas também um espaço de pesquisa e extensão universitária. E esse é um compromisso, né? E isso também é o que me faz, acho que, vir aqui. Acho que é um compromisso da universidade pública vir compartilhar práticas, né? E pesquisas e tudo isso que acontece lá no chão da escola. E, enfim, essas eram as grandes questões, né? Então, quando a gente chega ao NEI, embora deste tamanho todo, né, é uma escola com quase 500 crianças, que funciona das 6h45 às 7h30 da noite, em período integral para a maioria das crianças, com período complementar, com mais de 60 educadores, então é tudo muito grande, né? O prédio é muito grande, né, Jana? A Jana já esteve lá com a gente, né? Mas, apesar de tudo isso, tinha, eu acho que uma questão tanto estrutural, como uma questão do próprio funcionamento e da própria história, que deixava o NEI um tanto apartado das tantas conquistas e dos avanços que a gente tinha tido nos últimos anos, né? E aí eu destaco alguns deles, assim, por exemplo, a ausência de um documento de projeto pedagógico, né? A ausência de espaços de formação de professores. E isso era uma coisa que nos causou, enfim, a gente vinha da rede, né? Nós chegamos lá com outras vivências e vivendo, acho que uns últimos anos, que foi de muita potência para a educação infantil, né? De muitas conquistas, de muitos documentos importantes, né? E hoje a gente está vendo o quanto, na verdade, aquele momento foi rico, né? A gente pensava que só ia avançar, né? E então, quando a gente chega lá, é um momento muito tenso, né? Para todo mundo, para quem já estava lá, para quem estava chegando, então contar essa história também é contar, que eu acho que é também importante falar dessas contradições, né? E dessas vivências, porque eram pessoas que estavam lá, eram pessoas, as educadoras que estão lá ainda, né? São as mesmas educadoras, muitas delas estavam lá há 25 anos. Tinham uma vida lá, tinham entrado como estagiárias, tinham sido alunas, né? Tinham sido estudantes da escola, né? E eu sempre, hoje, um pouco distante, eu fico pensando que o que a gente vivenciou lá é muito parecido com o que a rede municipal vivenciou com a chegada das PDIs à época às creches, né, aos SEIs. Porque eram histórias que se misturavam, né? Então, esse processo não foi feito assim, não dá para romantizar esse processo de construção, né? Enfim, eu entrei então lá no NEI como professora, né? O meu cargo é de professora, só para as pessoas entenderem o que é o concurso para professor EBTT, ele prevê, então ele é um docente da universidade, mas são duas carreiras no ensino superior, no ensino público federal. São duas carreiras, uma de ensino superior e esse docente EBTT, que na verdade tem as mesmas funções, que é de ensino, pesquisa e extensão, né? Então, a gente entra também com esta demanda. Eu permaneci 2 anos como professora do NEI, o meu cargo é de professora, e depois, em 2018, eu assumi a coordenação pedagógica. Uma das questões que estão que está prevista no regimento é a eleição para a equipe gestora. E em 2018, a princípio, eu assumi interinamente, em substituição a uma colega que se afastou por questões de saúde. E depois a gente teve em 2018 a primeira eleição para a direção, e aí eu passei a ser oficialmente a coordenadora pedagógica da educação infantil. Hoje nós somos em 2 coordenadoras pedagógicas, eu na coordenação pedagógica da educação infantil e a Tânia Quintal, que eu não sei se você se lembra, ela deu aula com a gente na Sumaré.
E Acho ela que é a sim. coordenadora do ensino fundamental. Então, aí, minha parceira, né, nessa Bacana. caminhada. Bacana. Bom, acho que é isso, né? E aí, hoje, então, eu estou na coordenação Uhum. pedagógica, mas o meu cargo é de professora. E você já respondeu até uma das perguntas que era se havia um concurso específico para ser professora, né? Lá no Ney Paulistinha. Hoje eu queria, assim, é interessante e na sua fala a gente vai ouvindo respeito, né? Pela história das instituições, pelas pessoas, né? Por essas diversas histórias e por essa construção. Né? Que isso é fundamental. Acho que isso, quando a gente pensa em encontros de pessoas, encontros de trajetórias, esses respeitos por essas histórias, né? Tanto da instituição quanto das pessoas, acho que é um dos aspectos fundamentais. Até para a Uhum, garantia do direito de todo mundo e para a garantia isso. de fato, de um espaço de convivência entre todas as pessoas, né? Uhum, É, uhum. eu queria que você contasse um pouco, Gil, assim, aí eu quero falar que eu tive o prazer de ter um depoimento de professoras e professores lá da MEI, contando com muito entusiasmo, né, desse caminhar que o Ney foi trazendo, esse olhar, e como é que foi que esses espaços foram sendo organizados. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa organização desses espaços, das rotinas e dos princípios que vocês têm no Ney atualmente. Como é que foi um pouco? Conta um pouco para a gente dessa construção Tá. dessa organização e como é que ele é organizado hoje, né? Para a gente entender. Então, como eu falei, né, nos 2 anos que eu estive como professora, a gente já teve muitos pontapés, eu diria, né, para se pensar esse processo, assim, tanto do ponto de vista de ações de formação e que eram, na verdade, parte também das nossas ações de pesquisa e extensão, quanto do ponto de vista de organizações estruturais mesmo. Então, por exemplo, o NEI foi uma instituição que trabalhou funcionou de domingo a domingo, porque atendia plantão, Uhum, né? Então, esses 2 anos também foram 2 anos que me permitiram, ao mesmo tempo, então, que vivenciar esse pontapé de mudanças e que, na verdade, eu sempre falo que não eram mudanças do ponto de vista de que, olha, estávamos fazendo a revolução. Muitas coisas eram do ponto de vista de se adequar à legislação, né? uhum, De organizar uhum, um calendário, de ter um projeto pedagógico, né? Então, quando, na verdade, eu assumo a coordenação, eu já assumo com muitas dessas questões iniciadas, mas ainda com muitos problemas, né? E aí eu uhum, consigo, na verdade, te falar alguns deles, né? Naquele momento. A gente tinha muitos questionamentos por parte da comunidade, muitas das mudanças, a nossa própria chegada, enfim. Não foi assim, nossa, que maravilha, né? Nunca é, porque do ponto de vista da própria estrutura, a gente acaba tirando, eu brinco que tirar a casquinha de algumas coisas, né? Então, acho que tinha e essa questão muito forte, tinha uma questão, acho que do ponto de vista de se consolidar uma proposta. uhum, Então, ainda que a gente tivesse luzes, né, alguns lampejos de práticas muito respeitosas, de organização de espaços, de ressignificar essa organização dos espaços e dos materiais, isso ainda não era uma proposta coletiva. Então, eu acho que isso para mim era uma das questões mais importantes assim de serem consideradas, né? Fora isso, também tinha muitas questões com comunicação. Comunicação de todo mundo, toda parte. uhum. Porque é uma escola enorme, porque tem Sim. diferentes formas de contratação, porque tem diferentes turnos de trabalho, porque tem... Bom, enfim. Tinha uma complexidade, né, em tudo aquilo que a gente estava vivendo. Mas acho que estar também esses 2 anos como professora foi muito importante para a atuação que eu tenho hoje junto do coletivo, do grupo de professores, né?
de professores e professoras. Na verdade, na educação infantil, a gente tem 2 professores e o restante de professoras. E aí, então, eu começo a pensar a minha atuação muito a partir dessa análise. Olha, precisamos construir um corpo coletivo. Precisamos pensar isso juntos, né? Precisamos estudar. E aí eu acho que entra a questão dos direitos das crianças, né? Porque não dá para ser um estudo aleatório em que a gente busca tudo, lê tudo e mudar tudo ao mesmo tempo, né? Então isso eu tinha muito comigo, assim, o que nós vamos agora atacar, né? Então, não sei, vamos começar a discutir espaço. Então, nós vamos pensar o espaço e vamos pensar a intenção disso. Mas por trás disso, e acho que os primórdios, os fundamentos disso, eram o que nos motivava e nos mobilizava era pensar isso como direito, né? Então, acho que a partir do momento que a gente começa a fazer o debate sobre o direito das crianças, e aí a gente começa lá olhando para a convenção, assistindo o filme para entender de onde nasce esse debate político, até ir mesmo para o documento, e acho que um documento que vira uma chave para a gente é o documento, essa escola a respeito do direito das crianças, que é da Maria 95, Malta e da... Esse documento, ele nos vira uma chave, né? Nos vira uma chave no sentido de que tudo aquilo que a gente estava fazendo, tudo aquilo que a gente estava pensando, né? Organizar espaços, organizar materiais, pensar a organização do tempo, a relação com a cultura popular, o romper com datas comemorativas, para se pensar festividades, uma formação de professores que fosse dentro da escola, mas para além dela, então ocupar os espaços da cidade, visitar museu, incentivar que se formem em outros lugares, também tinha como fundamento entender que isso a gente não faz por fazer, a gente faz porque é direito das crianças. E aí, eu acho que é isso que eu te falo que vira uma chave, né? A gente começa a pensar, por exemplo, que acolher as crianças e ter um acolhimento respeitoso, como a gente busca fazer, por exemplo, com os bebês que estão entrando, mas também com as outras crianças que estão entrando, com participação das famílias, o quanto tempo necessário, né? As portas abertas para se pensar junto com as famílias. Não é fazer por fazer, é fazer porque é direito dos bebês serem acolhidos, né? Então, acho que é nesse sentido que se pensar uma escola que respeita os direitos nos dá, na verdade, o sentido da nossa prática, né? Isso foi uma discussão muito ampliada. Então, eu me lembro que em 2018 a gente leu os documentos, a gente leu para as crianças literatura que se falavam dos direitos das crianças, a gente fez uma campanha na Semana das Crianças muito provocativa, porque era uma escola que era organizada, que tinha um currículo organizado por datas comemorativas, e essa era uma das questões muito polêmicas entre a comunidade, né? E na Semana das Crianças a gente fez uma campanha com a comunidade que era todo dia da criança na escola da infância. Que lindo. E aí a gente mandou para casa materiais sobre os direitos das crianças, as crianças fizeram cartazes, fizeram uma carta do direito das crianças pensado pelas crianças, que tinha coisas sensacionais, que era o direito a pular, 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 até o coração cansar. Nossa, tinha direito a tomar banho de chuva, que foi uma coisa assim que ficou com a gente por muito tempo, direito a tomar banho de chuva, né? As professoras naquele ano criaram junto com as crianças o que a gente chama de grito de paz, né? Não era grito de guerra, mas a gente queria sair pelo bairro com as placas, enfim, e aí as professoras compuseram uma música que até hoje as crianças adoram cantar.
que era o trecho de um livro da Ruth Rocha, que falava do direito das crianças, né? Então, eu acho que entender isso é também entender a função social da educação infantil, né? Que é ser um locus de defesa do direito das crianças, né? Naquele momento, nós somos os adultos responsáveis por garantir o direito das crianças. Então, acho que é mais ou menos isso, né? E aí eu acho que a gente vai conseguindo construir coletivamente muitas mudanças na prática, né? Muitas mudanças significativas, porque isso também acho que é um grande desafio, né, Jana? Não pode ser a proposta da coordenadora XYZ ou a proposta da professora XYZ, né? Essa construção desse corpus coletivo, ele também envolve que a gente... E aí acho que é uma outra dimensão muito importante nesse processo todo, que era a documentação, que era o registro, que era pensar sobre a prática, né? E eu falo isso aqui com muito cuidado, porque eu acho que a ideia da documentação pedagógica, ela tem quase virado um jargão entre nós. Às vezes descolado completamente da nossa realidade. E acho que a gente sempre teve uma tradição de registro na educação infantil. Olha, nos anos 70, a Madalena Freire estava falando disso. Mas eu acho que esse registro que nos possibilitou, e documentando esse processo de construção, né, esse registro que possibilitou que, olha, a gente não vai ter, não sei, a gente não vai ter mais datas comemorativas, vamos escrever sobre isso. A gente vai ter fundamento da cultura popular como eixo do trabalho, vamos escrever sobre isso, vamos pensar sobre isso. E aí eu acho que isso também vai nos ajudando a construir o que a gente tem hoje chamado de projeto pedagógico, né, de proposta pedagógica. Bacana, Gil. Eu fui anotando, né, alguns princípios que você traz, que eu acho que é importante a gente trazê-los e deixá-los visíveis, né? Então, os direitos das crianças como um princípio educativo e que move toda a instituição, né? Essa questão da significação para crianças e adultos, né? Que é fundamental. A escola como um espaço, de fato, de lugar de convivência de bebês, crianças e adultos, na qual seja significativo e importante, um espaço importante de convivência para todo mundo, né? Isso o registro desse processo que também vai permitindo pensar sobre esse processo, né? E como é que eu faço, quais são as contradições, quais são os avanços, as dúvidas e as inseguranças que esses processos também trazem para cada uma dessas pessoas, né? A gente tem uma pergunta aqui, Ju, que eu queria... E, gente, que bacana que as pessoas já estão perguntando, né? Jana, deixa só antes de você, só para não esquecer, que eu acho que tem uma questão quando a gente fala das contradições, que não pense a gente que eu não ouvi por parte dos adultos, viu? Da comunidade, de famílias, e às vezes também em comentários do próprio grupo a gente está falando dos direitos, quando é que a gente fala dos deveres? Né? Porque é o clássico, né? E aí eu sempre voltava a pergunta e falava, o que de fato você acha que é dever de um bebê? Né? E aí eu acho que é também uma chave importante para a gente pensar, né? Porque, enfim, vem imbuída de muitas questões essa fala, mas essa é uma fala que está dada e que está posta, e que é nosso papel colocar o dedinho na ferida para pensar sobre ela. Assim como é nosso papel atuar na defesa do direito das crianças, né? E não só. Hoje, Jana, quando eu falo isso, eu fico... E acho que eu falei isso um pouco com você quando a gente conversou, que é também, como eu falo, do jargão da documentação pedagógica, acho que a ideia do direito também tem virado um jargão. Em nenhum projeto político-pedagógico a gente encontra lá alguém falando ao contrário, até porque é legislação. De que as crianças não têm direito. Mas eu acho que a grande questão é pensar na coerência disso, porque a gente escreve que as crianças são sujeitos de direito, a gente fala isso, inclusive, da escola para dentro,
E aí a minha provocação tem sido o quanto de fato a gente defende mesmo o direito das Uhum. crianças, né? E o É. quanto a gente não usa isso como quase como um jargão para Uhum. parecer uma professora bacanuda, né? Então, E que direitos são esses, né? E eu que acho que direitos são utilizar um esses? documento que tem, que traz esses direitos de uma forma mais explícita e que ajuda a gente a pensar, né? Como que vocês Uhum, fizeram, ele é uhum, interessante porque ele vai dando parâmetros para a gente olhar que direitos são esses, né? E como é que a exatamente. gente vai buscando essa garantia. E a Uhum, garantia dos direitos das crianças é a garantia dos direitos de todo mundo. Porque ao propiciar também uma escola que acolha as crianças, que possibilita que elas vivam experiências, né, que ajudem as avançarem enquanto seres humanos, é também acolher os adultos, é também acolher a todas as pessoas que estão lá convivendo, né? Então é uma exatamente. escola de direitos que é de todos, né? Acho que isso é importante. E tem uma questão, né, Ju, se a gente for pensar, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai fazer 30 anos, ele ainda é palco de muita. Ele precisa ser palco de muita formação, né? Porque Uhum. ele ainda é muito visto como um documento que só garante direitos num país em que esses direitos não são garantidos, Não são muitas vezes, garantidos. né? Então, e que ele precisa ser enfatizado, compreendido, entendido, e a gente precisa de uma sociedade que de fato lute por eles, porque ele também tem muito explicitado o que Uhum, ali são direitos, né? uhum. E então vou para essa pergunta que eu Tá bom. achei interessante, que é uma pergunta específica, e, gente, vão fazendo, porque a ideia é essa mesmo, a gente ir fazendo bate-papo, trazendo perguntas, né? A Regina Camerata pergunta: todo grupo de professoras e professores participa dos momentos de formação? Eles são diferenciados, dependem de jornada? Como acontece nesses As momentos? jornadas são diversas e esse é um grande desafio, assim como também é na rede municipal, né? Mas todo mundo tem garantido tanto o tempo de estudo, de planejamento individual, como aqueles que são coletivos, né? E aí a gente, enfim, eu faço um grupo pela manhã, um grupo à tarde, como é também na rede municipal com as GEIFs e enfim, com os horários variados, mas todo mundo Uhum. participa. Inclusive, a gente tem dentro do quadro de educadores muitos estagiários e ainda a figura do auxiliar de sala. Né? Porque essa, só para deixar claro também, quando eu falo, né, olha, chegamos algumas professoras concursadas, mas boa parte delas não é. E já era contratada pelo Hospital São Paulo, que na verdade, o hospital universitário lá da Uhum. Unifesp. E essas professoras são contratadas por o regime CLT, enfim, e tem a figura do auxiliar de sala, embora a nossa fala é que aqui todo mundo é educador, então todo mundo faz e todo mundo atende as crianças da mesma maneira, né? Então o processo de formação é para todo mundo e da mesma maneira para todo mundo, né? Então, sim, a gente tenta distribuir, é um desafio, porque a gente atende crianças das 6h45 às 7h30 da noite. Então, essa é uma luta para que aconteça, é um quebra-cabeça, é um grupo que se apoia muito. Então, todas as vezes que eu falo, olha, gente, eu vou falar sem tentar sem tentar estar puxando o saco delas, não é isso, mas de fato é um grupo que se apoia muito, que trabalha muito no coletivo, e isso também é muito importante para que a gente consiga encontrar espaços de formação, né? Então, ainda que eles não sejam feitos, talvez da maneira como se for, ou que seguisse o que é previsto no plano de nacional de formação, de educação, né? De tempo previsto. Ele é muito menor do que deveria ser, mas ele acontece para todo mundo. Ô, Ju, conta um pouquinho pra gente de algumas experiências ou algum projeto, ou alguma. Se, assim, esses. As experiências vividas, pode ser pelo berçário, para a gente entender um pouquinho como é. Que experiências são essas que essas crianças vivem? Pode ser no foco da arte e educação ou da cultura popular. Escolhe algo para nos.
É que eu sou super suspeita porque eu também sou super afetada, né? Por essas Uhum. histórias, enfim. Eu acho que sim, que o berçário não é à toa, né? Eu tenho uma relação com os bebês que, para mim, hoje virou uma relação de vida, de se Uhum. pensar, é isso que eu estou pensando no doutorado, enfim. E aí acho que a gente tinha questões muito importantes sobre o espaço do berçário, enfim. Mas como eu falei, eu tenho muito, muito, muito cuidado para falar sobre isso, porque Uhum. eu queria deixar bastante claro que aquilo era fruto de uma estrutura e de uma Uhum. organização que estava além acho que do próprio corpo docente que estava Uhum. lá, tanto é que são as mesmas professoras que têm vivenciado esse processo tão transformador e tão bacana para as crianças, né? Acho que tinha uma coisa que era muito forte no Ney, que era não só os berços, mas essa organização do espaço muito cerceado para as crianças. Uhum. Então, era cadeirão para comer, era berço para todas as crianças, eram cadeirinhas para todas as crianças, desde as bem pequenininhas, para Uhum. todas elas, né? E outra coisa, acho que muito forte, eu não sei, eu não estou conseguindo acompanhar os comentários aqui, Ah, depois eu você vou me fala. perguntando depois. Uhum. Mas que era também esse currículo pautado nas datas comemorativas e por muito tempo uma proposta apostilada para a educação infantil, né? Então, quando eu cheguei, já não tinha mais a apostila física, mas tinha a ideia da apostila. Então, a gente deixa às vezes de usar a apostila, mas continua Uhum. fazendo as mesmas coisas com as crianças, né? Acho que a retirada do berço ela é bastante simbólica para todo o grupo, porque a Uhum. gente não mandou esse berço embora. A gente ressignificou o uso desse berço, né? Então esse Uhum. berço virou espaço de passar por baixo, virou cabana escura, virou banco para amamentar, virou banco para as famílias esperarem. Então a gente deu outro uso para esse material que era tão simbólico, porque pensa, não foi fácil nem para as famílias, nem para as educadoras e nem para a gente mesmo vivenciar isso. Era muito diálogo, né? As educadoras que eram educadoras do berçário no ano que se tirou os berços tiveram um trabalho de convencer as pessoas de que o movimento livre era direito dos bebês. Uhum. De que os bebês eles tinham competências para ficar sentados na cadeirinha, que eles não precisavam ficar presos num cadeirão para comer, que eles podiam ter autonomia para sentar e para comer e para compartilhar e ter uma mesa bonita, bem posta para eles também. Uhum. Então, acho que o berçário, sim. O berçário as pessoas brincam que é a minha menina dos olhos, mas é porque. Inclusive, quando as pessoas não me acham na escola, mas agora já me acham. Porque Você já falavam, sabe que você tá lá. ela está lá no berçário, né? O berçário infelizmente, estruturalmente, ele está no quarto andar. Uhum. E a gente não tem como, por conta mesmo de organização física, descer com os bebês. Então, hoje, eu acho que isso hoje foi incorporado com muita. É muito bonito de ouvir. Tudo que a gente planeja coletivamente, a pergunta tem sido: mas e os bebês? E aí eu falo que a gente Que faz um legal. mutirão de colo para descer com os bebês, chama as crianças maiores para descer com os bebês para o parque, para descer com. Então, os bebês eles é, saíram do espaço do que ficavam circunscrito do berçário para ocupar toda a escola, né? E acho que isso é muito bonito de ter vivenciado, assim como o processo de acolhimento dos bebês, assim, que eu tenho muito orgulho de falar sobre, porque foram educadoras que de fato assumiram isso e para elas não foi Uhum. fácil. Eu me lembro das primeiras conversas que eu fiz e falei: as crianças, vamos ler e vamos pensar sobre isso, mas as crianças têm direito a serem acompanhadas pelas famílias quando chegam aqui.
E eu me lembro que elas não era tranquilo para elas, porque abrir a porta do nosso trabalho não é tranquilo, tanto é que a gente está vivendo isso agora, né? A gente abre a porta da casa da gente, né? Mas elas toparam, e isso é demais, eu acho que nesse grupo, assim, de falar, tudo bem, então nós vamos tentar, né? E tentaram muito humildemente recebendo as famílias e falando, olha, hoje você vem aqui cuidar do seu bebê. Essa é uma fala de uma professora que sempre me deixa muito orgulhosa. Ela fala assim, eu falei para a mãe, você vem aqui cuidar do seu bebê porque eu quero observar como você faz isso para pensar junto como é que eu vou fazer também. Que bacana. Né? E aí eu fico até emocionada, assim, porque é sair de um status que a gente tem de que o professor sabe tudo. Nossa, né? até eu tô emocionada aqui, viu? É muito bonito, assim, de ouvir a professora falando sobre isso. E aí é isso que acontece. Então as famílias ficam lá, às vezes vem a avó, às vezes vem a irmã mais velha, o irmão mais velho. E aí é muito interessante porque nos primeiros dias as pessoas chegam e falam, aqui tem bebês? Nossa, mas é primeira semana e eles estão assim, não estão chorando? Eu falo, eles são acolhidos, né? Eles têm colo, né? Enfim, acho que tem também uma relação adulto-criança que possibilita isso, e acho que isso é importante de falar também. A gente tem uma sala com número de bebês que não é o reduzido, eu falo que é o adequado. Então, acho que também possibilita, e as condições objetivas também possibilitam isso. Essa é uma coisa. Acho que outra coisa, sim, eu acho que é romper com essa prática antecipatória e pautada nas datas comemorativas, né? Que também não era um processo fácil. Imagina, a gente chegou a ouvir comentários assim, vocês estão acabando com os sonhos das crianças, retirando o Dia das Mães. E eu falava, acho que a gente precisa pensar sobre isso, né? E hoje eu fico pensando que quando a gente... não é só falar o que não se deve fazer, ou o que não é legal fazer. Eu acho que mais do que isso também é mostrar como pode ser legal de outro jeito, né? Então, acho que romper com as datas comemorativas, e eu sempre falo isso, não significava romper com as festas, com as festividades, com as comemorações, com o estar junto. Só que essa festa não podia tirar o direito de algumas crianças, ou afetar a vida de algumas crianças, né? Ou afetar o princípio da diversidade dessas crianças, dessas histórias e dessas famílias, né? Então, acho que isso foi muito interessante, assim, acho que simbolicamente a gente tem uma festa em junho. A festa junina era uma festa muito esperada pela comunidade, e era uma festa muito grande. E aí a gente não tinha como tirar essa festa, mas a gente fez uma festa de um outro jeito. Então, essa festa que, por exemplo, era muito grande, num outro espaço, com barracas com venda das coisas, ela virou uma festa comunitária, no chão, na rua da escola, com crianças convidando a dançar e as famílias a participarem de danças da cultura popular. E acho que a cultura popular tem uma importância, né, no currículo dessa escola, né? E essa festa é compartilhada, as famílias trazem os comes e bebes, as famílias fazem as doações. A gente ainda não conseguiu tirar a prenda das brincadeiras, mas as crianças, a gente faz uma campanha de arrecadação dessas coisas, desses brinquedos, a nossa ideia é tirar. E depois a gente conta quantas crianças virão mais ou menos à festa, e a gente divide igualmente para todas elas. Então, todas as crianças recebem a mesma quantidade, independente se for da escola, se não for, se é o irmão, a gente tenta fazer uma previsão isso, né? Acho que essa ressignificação das festas, a retirada da formatura, que também era muito importante e para se pensar um rito brincante, pensado a partir da escuta das crianças. Eu acho que tudo isso foram grandes marcos, e são grandes marcos desse processo que é muito recente. Inclusive, se a gente for pensar. Então, ele não é feito também sem contradições, né?
Ju, que bacana. Que o Instagram, vou falar para todo mundo, ele só permite 1 hora de conversa, né? E tem várias perguntas, as pessoas estão muito mobilizadas com a sua fala, né? Isso é muito legal. Então, já até te convido já antecipadamente para uma Ah, meu próxima Deus. conversa, e que tem muita coisa para a gente conversar. Eu acho que a sua fala lá traz questões muito importantes, e uma dessas questões que eu acho para enfatizar é que a educação infantil também, essas ressignificações, a ressignificação de como a gente está no mundo, sabe, Ju? É mais do que a própria instituição. Mas quando eu acolho o outro, quando eu busco experiências que são significativas para todo mundo, na verdade, eu estou ressignificando o modo de ser e estar do mundo daquelas pessoas que estão ali, né? Então, isso Sim. é muito bacana, né? Eu acho que isso vai dando sentido para as pessoas estarem ali e dando sentido para essas mudanças, né? Eu vou ler uma pergunta que estava lá do começo, só para a gente não perder, e é a questão que é a garantia dos direitos numa perspectiva inclusiva. Como que se dá essa questão da inclusão das crianças, né? Mas eu acho que ela está falando especificamente de crianças com Sim, alguma sim. deficiência. E aí, É, a gente, né, e essa é uma questão que eu acho que a gente precisa muito avançar ainda. Então, nós temos algumas crianças com deficiência, mas nós não temos em todas as salas. Como eu sei que, por exemplo, algumas unidades universitárias têm como garantia em todas as turmas, porque lá a entrada das crianças é por meio de sorteio. E algumas unidades universitárias fazem essa reserva como garantia, como parte do projeto pedagógico. Não é nosso caso ainda. Nós estamos agora neste processo, porque embora nós tivéssemos algumas crianças, acho que não muitas, mas algumas crianças com deficiências, com necessidades educacionais especiais, isso ainda é pouco aprofundado, eu te digo, né? Então a gente está nesse processo agora, inclusive, quando chegou a pandemia, a gente estava em diálogo. Acho que uma das coisas que a gente tem como vantagem, ainda que isso precisa ser muito, acho que ainda buscado, é um diálogo com as equipes de saúde da Unifesp, né? Então, por exemplo, a gente tem muitos cursos da graduação que fazem estágio lá na escola, e não só da pedagogia. Aliás, da pedagogia a gente recebe muito mais de fora do que da própria Unifesp. Mas porque o campus é longe, né? A gente está no campus São Paulo, e o campus São Paulo é o campus da medicina e da faculdade de enfermagem. Então, a gente, por exemplo, recebe muitos estagiários da própria enfermagem. A gente tem uma coordenadora de pesquisa e extensão que faz o acompanhamento desses estágios. E aí a gente também, com a fono, enfim, é multidisciplinar, né? Com a nutrição, e a gente também tem uma equipe de saúde na escola. Então, é um espaço muito privilegiado no sentido de condições objetivas, mas eu ainda acho que de concepção a gente precisa avançar, e isso é uma das questões que eu avalio como necessárias, urgente. Hoje eles fazem parte, a gente pensa ações específicas nos planejamentos, mas eu acho ainda que é uma grande lacuna do nosso projeto pedagógico, inclusive pensar nessa forma de ingresso das crianças. Já tem muitas perguntas aqui sobre como está sendo as questões, como está sendo trabalhar na pandemia, né? Mas antes de você responder, eu queria que, se as pessoas quisessem conhecer mais o trabalho, ou quisessem, eu sei que vocês têm algumas publicações, como as pessoas acessam o material da Paulistinha, como elas poderiam fazer para acessar, conhecer o espaço, o que vocês têm feito, as experiências, tem... A gente tem um livro, a gente tem um livro publicado, mas foi o ano passado. Esse livro foi escrito, acho que ainda em 2018, então ele traz algumas questões importantes da história, mas eu acho que ainda é lacunar no sentido dessa proposta mais coletiva. A gente tem o site que está dentro da página da Unifesp, então é www.unifesp.br/Paulistinha.
Depois eu não sei o caminho, depois eu posso publicar no Facebook, enfim, para que as pessoas. Mas não é tudo que está disponível, muita coisa está mais privada, né? Bacana. A gente publica no A gente está comentário. gestando aí em alguns. A gente tem alguns boletins. Não sei se a Jana travou. Você travou, Jana? Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Deu uma travadinha. Tá? Deu Sim. uma travada, né? Uhum. A gente tem Deu. no site alguns boletins que chamam Boletins das Infâncias Paulistinhas, que também tem alguns relatos de prática, mas a gente não tem, a gente até tem uma página no Facebook, mas foi criada agora, e ela é muito mais para aviso com a comunidade. A gente tem uma preocupação aí com a exposição das imagens dos educadores, das educadoras e das crianças, né? Uhum. Então, Ju, vamos ver se sai em 5 minutinhos, porque infelizmente, gente, Instagram é assim, ele fecha. Mesmo que a gente queira ficar, ele A apaga. gente cai. A gente cai mesmo. Eu acho que ele vai visando. E aí, tem algumas perguntas sobre a pandemia. Como é que vocês têm funcionado nesse momento de pandemia? Então, vou tentar resumir um processo que, enfim, a gente está agora reorganizando o trabalho que está remoto, que a gente já fez várias tentativas, então eu falo que a gente está no 4º ciclo de proposta remota. Neste momento, a gente está organizando um trabalho para o 2º semestre, considerando que a gente não tem uma previsão ainda de volta, em especial porque a gente também segue o calendário da universidade, não só do estado, então a gente está numa situação de bastante indefinição ainda. Esse projeto, essa proposta, ela tem contado com algumas interações síncronas entre as professoras e as crianças, em especial as crianças de 4 e 5 anos dos infantis. São encontros muito brincantes e a gente tem tomado muito cuidado com isso, muito rápidos, mas que tem sido avaliado como muito positivo pelas famílias que pediam sempre, eles querem ver, enfim. A gente tem canal no WhatsApp, onde a gente manda algumas coisas assíncronas, que são as músicas da cultura popular, que a gente já trabalhava. A gente tem um canal de podcast de adivinhas, a gente tem algumas indicações a partir das documentações pedagógicas de experiências brincantes, os berçários, em especial, com o qual a gente não defende nenhum tipo de interação por meio da tela. O diálogo tem sido com as famílias por meio de encontros temáticos sobre o desenvolvimento de bebês, sobre, enfim, experiências brincantes com os bebês. Então, as professoras têm se encontrado com as famílias. A gente está organizando kits brincantes, materiais, enfim, para serem enviados às famílias. A gente tem chamado de kits brincantes e as professoras têm se dedicado muito à organização estética, ética desse material, né? Mas sempre reafirmando e posicionando muito a nossa preocupação de que educação infantil não se faz à distância. De que educação infantil, ela é pela sua natureza relacional, ela se dá na relação com o outro. E que, então, isso são ações muito específicas dessa comunidade, que é uma comunidade que não é uma comunidade que está em situação de vulnerabilidade social. A gente fez uma pesquisa sobre acesso remoto, apenas uma família não tinha condição, então foi providenciado material para essa família. E aí a gente tem pensado que essas ações são muito mais do ponto de vista de vínculos, de possibilidades brincantes e de ocupar um lugar importante na vida das crianças, do que efetivamente que isso se consolide ou dê brecha para que isso seja considerado um ensino remoto, né? Tentei fazer rápido. Não, foi muito bom, Gil, muito bom. Que bom, assim, acho que essa interação das pessoas, as perguntas, né, as inquietações, elas demonstram o quanto é importante, sabe, Gil, a gente trocar essas experiências, contar essas experiências, lógico, tem contradições, tem conflitos, mas tem tanta potencialidade, porque elas têm sentido de vida, né? Que o que você traz, Ju,
coletivo, respeito às histórias, princípios, acolhimento, né? Eu acho que na fala você traz palavras que são reveladoras desse trabalho que vocês têm feito aí, né? Então, assim, na verdade, o que eu queria fazer é agradecer demais a sua participação. Quero dizer que a gente vai fazer outras lives contando diferentes experiências, diferentes instituições de educação infantil no Brasil, né, públicas, que tenham esses princípios, que tenham a garantia de um espaço de convivência de fato e de encontro dos sujeitos que estão lá e de garantia de direitos de bebês e crianças, né? Dessa potência que a instituição de educação infantil tem de fazer do mundo e do lugar um lugar de fato de encontro e de sentido para todo mundo, né? Eu acho que isso é o mais importante, Ju. E que delícia ouvir sua fala, Ju. Na verdade, Jana, eu que tenho que agradecer pela oportunidade, pelo convite. Na verdade, eu estou aqui muito lisonjeada por ter aberto esse canal e por ter esse espaço de diálogo que eu acho que é tão importante, em especial neste contexto em que bebês e crianças pequenas estão ameaçados o tempo inteiro com perda de direitos que são fundamentais para suas vidas, né? Então, hoje eu ainda comentava um pouco com a Márcia que é minha orientadora, né? Falando nisso, eu não posso esquecer, antes de eu cair, de falar que hoje tem um podcast com a Janaína. Imagina se acaba e eu não fiz a propaganda, né? Falando, inclusive, desse movimento de luta em defesa das infâncias, né? Mas porque eu acho que é um momento em que talvez a gente tenha um compromisso ético e político de falar dessas práticas, para não deixar essas escolas morrerem, ou serem terceirizadas, ou serem dizimadas, como a gente tem visto nesse momento, né? Então, eu superei aqui, porque não pensem vocês, mas eu molho a blusa, porque eu fico nervosa. Eu fiz aí, porque eu acho que a gente tem que vir falar que tem gente trabalhando, trabalhador, lá no chão, que nós estamos no mesmo lado. No mesmo lado das mães, das famílias trabalhadoras, estamos nós, professoras da infância, lutando pelo direito das crianças. Então, é uma honra esse espaço, é uma honra poder falar com você, poder falar com todo mundo. Tem uns rostinhos aqui que eu lembro, lá da Sumaré, enfim. E tem muitas professoras aqui da escola. Meninas, se eu falei, meninas e meninos, né? Mas se eu falei alguma besteira, depois briguem comigo. E, gente, vai ficar gravado, então, e aí divulguem e vamos, né? E vamos continuar essa conversa. Nas próximas semanas a gente vai conversar com a Shirley Oliveira, do SEI José Gomes, né, que foi do SEI, foi também, enfim, tem toda uma trajetória aí na educação. Do SEI Suzana. Que está nos assistindo, SEI Suzana Campos, né, tem toda e que uma foi trajetória. A Shirley, uma grande parceira nossa. De que várias vezes me acolheu e acolheu meus choros, viu? Eu nunca vou esquecer disso. A Shirley é uma grande parceira. Nas próximas semanas, ela estará com a gente aqui também conversando sobre a nossa prática, enfim, sobre a prática do SEIs na cidade de São Paulo. Vou assistir. Que bom, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada, Jana. Chile. Beijo, gente. Tchau. Beijo.